Olá, pessoal. Boa noite aí para todos que estão com a gente aqui nesse nosso evento Revisando por Questões, que acontece todas as terças, geralmente às 20 horas. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Boa noite aí, ó. Deise, Solange, Cláudia, Milena, Flaviana, Cal Biscuit, Yara, Tatiane, Anderson, todos vocês que estão com a gente aqui. Eu queria que você colocasse o município que você está e colocasse aí também o estado que você está para eu te conhecer um pouquinho mais. E se você não for do concurso do INSS, perdão, coloque o concurso que você quer. Então coloque o município, o estado e o concurso que você, não é que você quer, você será aprovado, será aprovada. Acredite mais em você, tenha mais confiança em você. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, certo? E que para que as demais pessoas possam acreditar em você, primeiro você confia em você, acredita em você, e isso vai fazer com que as pessoas passem a ter fé em você. Isso pode demorar, pode vir só depois quando você for aprovado. Porque durante os estudos a gente sabe que não tem muito tapinha nas costas, não tem muito abraço. Isso vem depois da aprovação, infelizmente é assim. Claro que tem exceções dentro da família, tem amigos, tem namorados, maridos, esposas e demais cônjuges, né, que ajudam, sim, na preparação. Isso é muito importante. Agradeço se você tem alguém que te ajude, mas saiba que nem sempre é assim. Então tenha confiança de que você será aprovado, tá? E tem que ter a confiança, porque senão você cria dentro da sua mente aí um círculo vicioso, igual eu já criei para mim no passado. O primeiro concurso que eu fiz, vou confessar aqui, foi 97, 98, meu primeiro concurso. E eu já estava na faculdade, primeiro ano da faculdade, e eu tinha na minha cabeça de que concurso não era para mim, porque eu nunca fui o primeiro da sala, nunca fui o melhor aluno, pelo contrário, eu era um mau aluno, eu já tive até reprovação, reprovei a sétima série. Então, quando eu entrei na faculdade, eu falei, concurso não é para mim, concurso é para quem é estudioso, e eu não fazia o concurso, criando essa mentalidade dentro de mim. Fui fazer um concurso lá em 98 da Polícia Federal, e aí fiz esse concurso do CESP sem estudar, me dei muito mal, parecia que passou um caminhão em cima de mim, não anotei nem a placa desse caminhão, saí arrasado e saí com aquela mentalidade. Concurso não é para você, Gustavo, não é para você. Isso foi em 98. Quando foi em 2003, no último ano da faculdade, já tinha mudado a mentalidade, e aí eu, estudando, comecei a fazer concurso. Mas aí eu comecei a acreditar que eu fazia assim, eu provei em muitos concursos em 2003, e aí eu fazia o concurso, reprovava, estudava um pouquinho mais, a nota aumentava. Fazia o concurso, reprovava, melhorava o estudo, a nota ia aumentando. E eu comecei a perceber que aquilo ia, uma hora eu ia passar. Porque cada concurso que eu fazia, a nota ia aumentando, 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 até que eu consegui, quando foi em 2004, a minha aprovação no STJ. E eu passei, então, a acreditar mais em mim. Eu passei a acreditar que eu poderia passar em qualquer concurso. E você consegue passar, assim, em qualquer concurso se você se dedicar, se você estudar, independentemente, né, das suas condições, você consegue. Sei que para uns é mais difícil, para outro é um pouco mais tranquilo, mas a gente vê aqui no GRAN histórias e mais histórias de pessoas nas suas inúmeras dificuldades que conseguem, sim, a aprovação. Então acredita em você, porque eu acredito em você. Acredito na sua aprovação se você fizer a sua parte. Beleza? Então vamos começar. Bate aí, ó. Massa. Então, pessoal aí de Teresina, um abraço Teresina, pessoal de lá é show de bola, Niterói, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bragança Paulista, obrigado Angelina, obrigado a todos aí, pessoal focado aqui no INSS, Tijuca, Rio de Janeiro, Kelly, Cabo Frio, Recife, Pernambuco, Minas Gerais, um abraço pro pessoal de Minas aí, minha família todo dia de lá, Paraíba, João Pessoa, é isso aí, Brasil inteiro. Vamos então à nossa primeira questão na sua tela. Olha só, vamos lá então, olha só. Questão hoje, então, é com foco em atos administrativos, matéria do seu edital. Então, a questão diz, os atos administrativos... Eita, peraí.
os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro, que pratica um ato dito principal. Calma, pense e responda. Então a questão está errada, vou explicar o porquê. Está dizendo a questão que os atos administrativos complexos resultam da manifestação de dois ou mais órgãos. Beleza, até aqui tudo certo. Em que a vontade de um é instrumental em relação à do outro, aí não. Ficou errado nessa parte. Pessoal, o ato que é o chamado ato complexo é quando você tem mais... Travou? Travou ou não? Ó, enquanto ninguém da produção me liga aqui, eu vou continuar, tá? O pessoal da produção, quando trava, liga aqui. Beleza? Mas voltou. Ele falou aqui. Falou que voltou. Então vamos continuar. Voltou. A internet hoje está um pouquinho ruim mesmo, o dia todo assim, viu, pessoal? Então, quando fala de ato complexo, é mais de um órgão, se junta para fazer um ato só. Isso é o ato complexo, tá? E nesse ato complexo não tem essa relação de principal e acessório, não. No ato complexo, mais de uma vontade, de mais de um órgão se junta para poder fazer um ato só. E as duas vontades são do mesmo nível, sem a relação de ser um principal e um acessório. Quando eu tenho essa relação, né, de dois atos, um é o mais importante, um é o principal, e o outro é o acessório, que vai confirmar, que vai ratificar a vontade principal, isso é o chamado ato composto. Então, falou ato principal e ato acessório, isso é o ato composto. Mais de um, dois ou mais que se juntam para fazer um ato só, e as duas vontades são do mesmo nível, é o chamado ato complexo. Beleza? E aí uma pergunta, tá? Registro de aposentadoria em tribunal de... Olha essa questão, ó. Seu concurso é INSS, né? Então falou de aposentadoria, acende a luzinha. Registro de aposentadoria em tribunal de contas é considerado ato o quê? Complexo ou composto? O servidor se aposenta perante seu órgão, apresenta lá a papelada e o Tribunal de Contas tem que confirmar. Esse registro no Tribunal de Contas de aposentadoria é ato o quê? Complexo, tá, pessoal? Complexo. Mais de uma vontade se junta, né, do órgão dele e do Tribunal de Contas para formar essa aposentadoria daquele servidor, tá? É considerado ato complexo, tá bem? Cuidado com isso aí, então, beleza? E eu sempre brinco em sala de aula, né? Ato complexo parece o sexo, até rima, né? Ato complexo parece o sexo. Por quê? No ato complexo, mais de um se junta para fazer um ato só. No sexo é a mesma coisa. Mais de um se junta, mais de uma vontade se junta para poder fazer aquele ato, né? Fazer amor, como falam alguns aí. Então, isso é a questão número 1 aqui para vocês. Show de bola? Vamos, então, continuar. Olha só, próxima questão. Um circo obteve legalmente autorização de determinado município para uso de bem público, de modo a montar suas instalações e apresentar seus espetáculos em certa praça pública pelo prazo de 4 meses. 15 dias após o ato autorizativo, houve a superveniência de uma legislação municipal que alterou o plano diretor, tornando essa área exclusivamente residencial, não mais permitindo a sua utilização para fins recreativos, como a instalação de circos e parques de diversões. A partir dessa situação,
julgue o item referente a ato administrativo. O aludido ato de autorização de uso de bem público terá de ser desfeito pela cassação? Calma, pense e responda aí na tela para mim. Questão 2, certo ou errado? Ok, 2, certo ou errado? Quem acertou faz. Questão está errada. Errada por quê, professor? Não entendi. Olha aqui. Não é cassação. Isso é caso de caducidade. Caducidade. Quando uma nova lei surge, que foi o caso aqui, ó, superveniência de nova legislação, e não permite mais aquela situação, isso é caso de caducidade. Nova lei, antes podia ter o circo ali, veio a lei e falou, ó, essa área não é mais para circo. Aí a autorização entra em caducidade. Uma nova lei não permite mais aquela situação. Show de bola? E a tal da cassação, hein? Ó, Sebrasp, SESC, está gostando muito de perguntar isso aqui, tá? E a tal da cassação, hein? O que é cassação? Qual é a palavra-chave para a cassação? A palavra-chave é particular descumpriu. Quando o particular descumpre condições que deveriam permanecer, isso é caso de cassação. Particular descumpriu. Então, você tem aí a sua licença para dirigir e fala, ó, se você tiver mais de tantos pontos, você vai perder a sua carteira. E você perde como? Pela cassação. Caça porque você excedeu os pontos. Você, de repente, tem uma posse de arma em residência. E aí você pega a arma e vai andar com essa arma pela rua. Descumpriu as condições. Isso é caso de cassação da autorização. Então, quando o particular descumpre condições que deveriam permanecer, é caso de cassação. É só lembrar, hotel que virou motel. Era para ser uma autorização para ser um hotel e a pessoa transformou em casa de fazer saliências. Transformou em motel. Então, caça aquela autorização. Beleza? É isso aí. Então, a questão 2 é caso de caducidade, né? Quase uma cassação aqui. Show de bola? Vamos lá, então. Próxima questão. João, servidor público, praticou ato administrativo que causou prejuízo a um particular. Percebendo a ilegalidade decorrente da prática desse ato, João revogou-o. Mesmo assim, o particular resolveu pedir indenização e ajuizou a ação de responsabilidade civil do Estado em face do ato de João, alegando que o dano já havia se concretizado. A partir do caso, julgue o item. João agiu corretamente ao revogar o ato administrativo, visto que a revogação caracteriza a invalidação do ato editado em desconformidade com a ordem jurídica. Pense, responda e coloque na tela para mim. E aí? Quem acertou faz. Questão tá errada a resposta. Errada. Ah, ainda bem que tá todo mundo acertando aqui. Se você errar essa aqui, olha que eu vou gastar meu réu primário com você. Ó, não é essa aqui. Ah, mas o meu concurso não vai ser fácil assim não, professor. Olha aqui, gente, ó. Questão recente. Técnico de controle externo, concurso muito difícil, 2022, recente. Isso é caso, não é caso de revogar. É caso de fazer anulação e não a revogação, tá? Então, se você lá no INSS, de repente, concedeu um benefício a um particular que não preencheu
as condições, né? Não preencheu as condições. Aí esse particular, você concedeu um benefício lá, ele não preencheu as condições, você foi lá e deu o benefício. Depois, você percebe que você deu um ato que não deveria. Você vai fazer o quê? Você vai anular ou vai revogar a concessão? Você vai anular, que é uma situação de ilegalidade. Situação de ilegalidade, neste caso, então, faz a anulação. Beleza? É isso aí, então, tá? E lembra que a diferença, ó. Lembra a diferença. Revogação recai no ato legal. Revogação é um juízo de mérito, conveniência e oportunidade. Quem revoga? A própria administração pública. Judiciário não faz revogação, a não ser que seja dos seus próprios atos. Beleza? E prazo para fazer revogação não tem. E a revogação tem efeito ex tunc, que é para... Opa. Revogação tem efeito ex nunc, não retroage. Tá? Até eu às vezes confundo. Então, revogação não retroage é dali para frente. Dali para frente. Beleza? Então, eu vou revogar um ato legal, porque ele não é conveniente ou oportuno, e a revogação é efeito só para frente, não retroativo. Não volta para o passado. Beleza? Temos também aí, do outro lado, a anulação. A anulação recai no ato ilegal. É um juízo de legalidade, de legitimidade da situação. A anulação, essa anulação, quem vai poder fazer? Tanto o Poder Judiciário quanto a administração pública. A anulação, essa sim, tem efeito ex tunc. Então, anulação, efeito ex tunc, retroativo, revogação, efeito ex nunc, não retroativo. Não retroativo, tá? Então, lembra disso aqui. E em relação à anulação, qual que é o prazo para fazer anulação de atos? Segundo a Lei 9784/99 que está no seu edital, qual que é o prazo? Prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. 5 anos, salvo comprovada má-fé. Tá bem? Então, essa é a diferença de revogação para anulação. Fechou de bola? Beleza? É isso aí. Vamos relembrar aqui, existe uma listinha de atos, vocês estão acostumados, aqui é a hora de ver o professor falando lento, né? Eu falo assim, pessoal, vocês que assistem aula aí, 1.75, 2, 2.0, tem aluno pedindo 5.0 na aula, pelo amor de Deus, não dá para entender nada. E tem aluno que fala que assiste em 3 e ainda consegue. Será que é verdade? Ou é mentira de dindinha, hein? Eu acho assim, ó, 1,25 vai, 1,50, chegando ali de 1,75 para 2, você tem que estar, tipo assim, é concentração total, né? Piscou, perdeu. Né? Piscou, perdeu. Então aqui é hora de ver o professor falando lentamente com vocês, explicando ali lentamente o assunto, né? Ou então falar bem rapidão, beleza? Mas eu sei, depois que acostuma é difícil, né? Parece que é tudo lento. Certo? Então vamos lá então. Lembrando, listinha de atos que não podem ser revogados. Vamos lembrar? Não revoga ato vinculado, porque ato vinculado não tem mérito, então não cabe revogação. Não revoga ato exaurido ou consumado, porque é um ato que já produziu os efeitos. Como que eu vou revogar? Como que eu vou extinguir algo que não existe mais? Ato vinculado, ato exaurido, vinculado, exaurido, os chamados meros atos administrativos, por exemplo, uma certidão. Você não revoga uma certidão. Por que, jovem? Porque uma certidão não tem como fazer juízo de mérito. Ou a pessoa nasceu e vai ter a certidão, ou ela não nasceu e não vai ter. Não tem como fazer juízo de mérito. Então, todo ato que eu não consigo fazer juízo de mérito, não dá para fazer revogação. Então, ato vinculado, ato exaurido,
os meros atos, ou então chamados atos enunciativos, atos integrativos de um procedimento após a preclusão. Um procedimento é uma sucessão de atos encadeados entre si. Depois que passou aquela fase, eu não posso revogar ato de fase anterior, em razão da preclusão que acontece. Tá? E você não revoga, então, ato vinculado, exaurido e ato que gerou direito adquirido. Tá? Ato que gerou direito adquirido. Se... Perdeu o foco, peraí. Peraí que o foco volta. Porque quando você chega muito perto, vai voltar, tá? É a câmera aqui, pessoal, que quando... Calma que ela volta. Quando chega perto, ela dá um... Vai voltar. Eu não tô fazendo sinal, aquele sinal que minha esposa tá me batendo não, viu, pessoal? Né? Se a esposa tá te agredindo, levante a mão. Não é isso não, tá? Só tô ajustando aqui o... Vai voltar, tá? Então, calma que vai voltar o foco, tá? Então, pessoal, não revoga ato que gerou direito adquirido, tá? Por quê? Porque nem a lei pode prejudicar o direito adquirido. Quanto mais você ter um ato administrativo que está abaixo da lei, prejudicando, né, tirando um direito adquirido. Então, se nem a lei pode, por proteção da Constituição, quanto mais um ato que está abaixo da lei. Beleza? Então, essas são as diferenças. Vamos aqui para outra questão. Olha só, outra questão, então, na tela para vocês. A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou. Calma, pense e responda. Questão 4. Certo ou errada? Certa ou errada? Quem acertou faz... Questão tá certa a resposta. Questão certa. A incompetência é o vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente. Certo, né, pessoal? Certo? Ainda tá meio embaçado esse negócio aqui. Continua, né? Às vezes essa câmera faz isso com a gente, né? Tá? E vamos lá então. A questão tá certa. Por que tá certa, pessoal? Porque a competência é um elemento ato. Lembrando que o ato tem 5 elementos, que é o famoso COFIFOMOB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Motivo e objeto. COFIFOMOB. Competência é o poder que o agente recebe da lei para praticar os atos. Ele só pode praticar os atos que estão dentro da sua competência. E aí, se ele pratica um ato que está fora das atribuições, esse ato é viciado no elemento competência, porque ele só pode praticar ato que está dentro das atribuições. Beleza? E aí, então, questão certa, uma questão tranquila neste ponto aqui. Vamos lembrar aqui as características da competência. Competência, ela é irrenunciável, tá? Mas ela pode ser delegada e avocada, mas ela é irrenunciável. O agente não pode abrir mão da competência dele, não pode. Competência, ela é imprescritível, você não a perde pelo decurso do tempo, é a lei que dá, é a lei que tira. E a competência é improrrogável, você não pode prorrogar a sua competência.
É a lei que eventualmente vai prorrogar, vai te dar mais atribuições. Mas você não pode prorrogar você mesmo suas atribuições. Tá bem? Ficou ruim, né, esse negócio aqui. Agora foi. Agora melhorou. Vamos lá, então? Mais uma questão na tela. Ó, convalidado o ato administrativo para suprir vício que o invalida, que o inquinava de ilegalidade, os efeitos do ato serão irretroativos. Pense e responda. E aí, coloque aí, questão 5, certo ou errado, coloca para mim a sua resposta. E aí? Questão tá errada. Errou! Por quê? Porque fala que é irretroativo. Não, é retroativo. Retroativo, tá? O que é você convalidar? É você corrigir um vício do ato lá no passado. Então o ato foi praticado com vício, veio produzindo efeitos e esse vício foi descoberto. E agora, o que fazer? Diante de um ato ilegal, ele não pode permanecer no mundo jurídico. Para corrigir essa ilegalidade, eu tenho duas situações. Ou eu anulo, e se eu faço a anulação, o ato é extinto, ele não existe mais, mas eu corrigi a ilegalidade porque eu retirei do mundo jurídico um ato legal. Então a ilegalidade sumiu. Mas eu posso, ao invés de anular esse ato para corrigir a ilegalidade, eu posso fazer uma convalidação. Na convalidação, eu corrijo o vício do ato para aproveitar os efeitos que ele produziu no passado. Por isso que a convalidação, ela tem efeito retroativo, porque eu volto no passado, corrijo o vício para aproveitar os efeitos que o ato produziu. Olha, produziu. Verbo tá o quê? No passado. Se é passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito, eu não sei. Aí tem que ver com o Cleitão lá, que é o famoso gato, né? Efeitos que o ato produziu no passado, certo? Então é retroativo. E aí quando fala, né, que os atos, né, que os efeitos da convalidação são irretroativos, fica errada essa questão. Beleza? Pergunta: judiciário pode fazer convalidação do ato administrativo? Judiciário pode fazer convalidação do ato administrativo? Sim ou não? Só quem pode convalidar, a princípio, é a administração pública. Tá bem? Só ela. Agora, legislativo pode fazer convalidação de atos administrativos? Pode o legislativo fazer isso? Tem um ato administrativo. Aí faz uma lei convalidando o ato administrativo. Pode sim ou não? Sim ou não? Pode. Imagina que o INSS, um servidor da INSS, concedeu um monte de aposentadoria, um monte de benefícios para algumas pessoas que ele não deveria conceder, para uma categoria de pessoas. Ele achou que estava agindo na legalidade, mas não estava. Deu benefícios para mais de 1.000 pessoas. Né? E essas pessoas, INSS vamos ter que anular, é ilegal, não podiam receber, porque não estava previsto em lei. Mas o legislativo faz uma lei dizendo, olha, ficam convalidadas as concessões, aqueles benefícios dados da data tal até a data tal. Pode a lei fazer isso? Pode. Por quê? Porque a lei ela é mais que o ato. O ato é infralegal. E a lei pode mais. Então a lei pode convalidar um ato praticado pela administração pública, sim. E isso acontece até com uma certa frequência. Certo? E a vontade do legislativo ela prevalece sobre os atos administrativos. Quem não pode convalidar é o Poder Executivo. É o Poder Judiciário convalidar um ato do Poder Executivo. Beleza?
E a convalidação tem efeito retroativo, porque eu vou aproveitar os atos que o ato produziu lá no passado. Show de bola? Tamo junto? Até aqui? Vamos lá então. Próxima questão na tela. Na delegação e na avocação de competência, é imprescindível a existência de vínculo formal de hierarquia entre os órgãos administrativos envolvidos? Pense e responda. E aí? Certa a resposta? Sim ou não? Aqui ficou? Ficou? Errada. Errou! Por quê, pessoal? É imprescindível nos dois casos que tenha vínculo formal? Não, pessoal, não é. Cuidado, tá? Cuidado, errado. Quando eu falo de avocação, na avocação, sim. Uma autoridade superior vai chamar para si a atribuição que é do seu subordinado. Isso na avocação, beleza? Na delegação, a Lei 97/4 não colocou a exigência de hierarquia para ter essa delegação. O mais comum de acontecer, de fato, é o superior delegar para subordinado. Isso é normal da relação hierarquizada. Mas pode sim acontecer delegação de um órgão para outro órgão, de uma autoridade para outra autoridade, mesmo que não tenha relação de subordinação. Pode sim. Na avocação tem que ter. Que na avocação superior que chama para si a atribuição do subordinado. Na delegação não se exige a lei essa mesma relação. Tá? Anote aí, ó. Anote aí. CESP já chamou de delegação do superior para o subordinado, de delegação vertical, quando tem do superior para o subordinado. E chamou delegação, quando não tem hierarquia, de delegação horizontal. Com delegação horizontal e delegação vertical, tá? Belezinha? Show de bola? Essa aqui está errada, essa questão. Certo? Olha só, lembrando aqui, quais são os 3 atos que não admitem delegação? Quais são os 3 atos que não admitem delegação? Quais são? Hein? Lei 97/4, artigo 13, palavra é no, re, ex. No, re, ex. Atos normativos, decisão de recurso administrativo, e quando for competência exclusiva, né? Nore ex, tá? Então, ou pode ser cenoura, né? Como colocou aqui, ó, pode ser cenoura também, ó. Competência exclusiva, ato normativo e recurso administrativo. Então pode ser os dois, tá bem? Também dá certo. Certo? Ok? Vamos lá. Próxima questão. Os atos administrativos propriamente ditos excluem os atos materiais de simples execução. Os atos enunciativos ou de conhecimento e os atos de opinião, com pareceres e laudos, tendo em vista que estes não produzem efeito jurídico imediato. Então, vou repetir. Ó. Os atos administrativos propriamente ditos excluem os atos materiais de simples execução. Os atos enunciativos ou de conhecimento e os atos de opinião, com pareceres e laudos, tendo em vista que estes não produzem um efeito jurídico imediato. Uma questão aí um pouquinho mais complicada, né? Uma questão até a redação um pouquinho confusa, mas eu quero ver se você entendeu vou falar bonito, entendeu o cerne da questão. E aí? Pense e responda.
Olha só, olha só. A questão aqui ficou certa a resposta. Calma, calma, calma. Não desespera. Questão muito fora da curva, tá? Não é normal cair uma questão assim com nível de dificuldade, uma questão um pouquinho complicada até. Olha só. Os atos administrativos propriamente ditos excluem os atos materiais de simples execução, os atos enunciativos ou de conhecimento e os atos de opinião, como pareceres e laudos, tendo em vista que estes não produzem efeito jurídico imediato. Isso aqui é uma teoria, né, de que ato administrativo, né, de verdade, né, propriamente dito, é aquele que produz algum efeito jurídico, né? Cria um direito para um particular, reconhece um direito com uma licença, modifica uma situação anterior, certo? E esses atos, né, chamados de atos, atos de mera opinião, por exemplo, um parecer, né, que é um ato enunciativo, né, um parecer, um laudo, atos de mera opinião que não tem efeito criar um direito, reconhecer um direito ou modificar uma situação anterior, não entraria na categoria de ato propriamente dito. Seria um ato administrativo, mas não na sua essência total. Tá? É uma questão, se por acaso aparecer nessa linha de novo, olha, existe corrente entendendo que atos enunciativos, como pareceres, tendo em vista não produzir um efeito jurídico imediato, seriam aí, no caso, né, meramente atos materiais. Estaria correto, tá? Mas é difícil aparecer. A doutrina que prevalece de fato é que certidão, atestado, parecer são atos administrativos, sim. E o Eli coloca, inclusive, na categoria de atos enunciativos. O Eli coloca lá 5 espécies de atos: normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos, pareceres, certidões e atestados, e, por fim, os atos punitivos. Tá bem? Beleza? Uma questão um pouquinho fora da curva aí, realmente um nível de dificuldade a mais. Aproveitando, fazendo jabá, muita gente me pergunta: professor, você não tem um livro administrativo? Tenho, olha ele aqui, ó, Manual Didático de Direito Administrativo, livro meu e de outro grande professor, o João Trindade, editora Juspodium, tá aqui, ó, saiu esse ano, o livro aí tem todo o curso para você, com muitos mapas mentais, muitos esquemas, muitas tabelas. Esse aqui é o meu quinto filho, tá? Porque isso aqui é um trabalho de anos para fazer, e ele tá com 8 anos, é a 8ª edição ou 9ª edição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. 10ª edição, ele tá com 10 para 11 anos, porque teve um ano que não teve, mas ele tem 11 anos já, esse livro aqui, tá? Então é meu filho de 11 anos, eu tenho 4 filhos homens, pensando numa confusão aqui em casa. E esse aqui é o meu quinto filho, tudo bem? Editora Juspodium, livro show de bola para vocês. Sempre me perguntam, tá aí a indicação. Lá na Juspodium é 100 e alguma coisa, eu não sei exatamente quanto que é, tá? Não sei, veja no site lá, Editora Juspodium, livro altamente recomendado aí, até para você quando for trabalhar no INSS, vai tomar uma decisão administrativa, aqui tem fundamentação, beleza? Vamos lá então, questão número 8 agora na sua tela, olha aqui, vamos lá. O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade, também conhecido como princípio da presunção de legalidade, abrange 2 aspectos: a presunção da verdade no que diz respeito à certeza sobre os fatos e a presunção da legalidade, pois, como a administração pública se submete à lei, é presumido, até prova em contrário, que todos os seus atos são verdadeiros e praticados com observância das normas legais vigentes. Pense aí e responda. Vamos lá?
aí, certo ou errado, certo ou errado? Questão certa, certa. Uma questão um pouquinho mais longa, mas trouxe aqui nada mais do que o atributo lá da presunção de legitimidade. Olha só. O princípio da presunção de legitimidade ou da veracidade, também conhecido como princípio da presunção de legalidade, tem dois aspectos. A presunção da verdade ou da veracidade no que diz respeito aos fatos e a presunção da legalidade, pois como a administração se submete à lei, é presumido até prova em contrário que os seus atos são verdadeiros e praticados com a observância das normas legais pertinentes. Então isso é o que? O princípio da presunção de legitimidade. A presunção de que o ato está de acordo com a lei e a presunção de que os fatos apresentados realmente vieram a acontecer. Tá? E aqui não tem exceção. Todo ato vai nascer com esse atributo aqui da presunção de legitimidade. Aqui não tem exceção. Tá? Então, chegou na sua casa porque você estava andando de carro sem capacete. Chegou na sua casa. Poxa, esse ato é ilegal, eu vou desconsiderar uma multa, não vou nem pagar. Se você não questionar, o ato foi praticado, vai produzir os efeitos e você vai sofrer os efeitos, as consequências. Vai tomar multa, vai perder pontos na carteira, vai ficar com débito lá. Mas esse ato, por mais que a gente saiba que ele é ilegal, ele nasce com a presunção de legitimidade até prova em contrário. Até você provar o contrário, o que transfere para você, para o particular, o ônus da prova, até fazer a prova em contrário, que é uma presunção relativa, não é absoluta, você pode provar o contrário, mas você tem que fazer a prova, o ato terá a presunção de legalidade. Certo? E aí, neste caso, então, quando reconhecer a ilegalidade anula e apaga os efeitos. Mas até isso acontecer, enquanto o ato estiver no mundo jurídico, presume-se que esse ato é um ato legítimo. Beleza? É isso aí. Próxima questão na tela. Determinado indivíduo foi aprovado em concurso público para o cargo de fiscal ambiental, para cujo ingresso era necessário nível superior. Depois de um ano da atuação como funcionário, descobriu-se que ele não tinha concluído o nível de escolaridade exigido e que havia fraudado o diploma requisitado para o cargo. E já começou mal. Depois do devido processo legal, essa pessoa foi demitida. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, em regra, os atos de ofício e de decisão praticados por tal indivíduo são considerados o quê? Pense e responda. Vamos lá. E aí? Certo ou errada? Certo ou errado? Qual que é a alternativa? Eita, Lelê. Eita, Lelê. Vocês estão ruins, hein? Letra B, pessoal. É A, é C, é A. Olha só. Então ele entrou por concurso, ficou lá e tal, e aí descobriu que ele fraudou. Considerando esse caso hipotético, em regra, os atos de ofício e a decisão de decisão praticados são o quê, pessoal? Neste caso aqui tem que ter uma certa malandragem de concurso, tá? Malandragemzinha. Porque você pensa, é ilegal. Ele não tinha que estar ali, então é ilegal. Mas quando você assiste aulas anteriores, tem lá na minha aula falando disso expressamente, que a meu aluno sabe. A gente, quando fala de competência do ato, a gente fala, ó, tem um vício de competência, que é o agente de fato, ou chamado também de agente putativo. Esse nome feio mesmo, de putativo, tá? Putativo.
Então, lá na minha aula eu falo, ó, o agente de fato, o agente putativo, é uma pessoa que está irregularmente na função. É uma pessoa que ingressou, dou até esse caso na aula, ingressou burlando o concurso. É uma pessoa que se aposentou e continua a exercer a função. Ele está de forma irregular. Os atos que ele pratica, aí a questão só tinha que ser um pouquinho mais clara. Os atos que ele pratica para terceiros de boa-fé serão mantidos. Serão mantidos. E o que mantém isso aqui é a tal da teoria da aparência que se aplica neste caso aqui, ó. Que se aplica neste caso. Se aplica neste caso porque quando um agente público está lá, você vai pegar uma certidão na justiça eleitoral. Ó, eu quero uma certidão de que eu votei na eleição. Você vai lá na justiça, no cartório, sei lá. Quando ela vai te dar a certidão, você pergunta assim, vem cá, você está aí concursado mesmo, de verdade? O concurso que você passou, deu tudo certo? Você não está aposentado e está aí praticando o ato, não? Você pergunta isso? Não. Presume-se pela teoria do órgão que quem está ali na situação de regularidade. Mas se acontecer de estar em uma situação irregular, em relação a terceiros de boa-fé, onde você pegar aquela certidão e apresentar, ela vai ter validade. Por quê? Pela teoria da aparência que se aplica, neste caso, ao direito administrativo. Entendeu? Então aqui é válido pela teoria do agente de fato. Tá bom? Então não é caso de sair anulando, não. Para terceiros de boa-fé, você mantém a validade. Show de bola? Show de bola? É isso aí. Mais uma questão, questão 10. Suponha que em determinado estado, servidores públicos no exercício da polícia administrativa deparem-se com a necessidade de demolição de um prédio que ameace ruir. Nessa situação, o atributo do ato administrativo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria administração, sem necessidade de intervenção do judiciário, é o atributo do quê? Ato pode ser colocado em imediata execução, sem precisar de ordem judicial. Pense e responda, vamos lá. O pessoal colocou aqui, letra C, aí sim, C, letra C, certa resposta. Então aqui é o atributo da autoexecutoriedade. Os atos, via de regra, são autoexecutórios, porque quando vai se praticar o ato, não precisa de uma autorização judicial. Tem exceção? Tem exceção. Qual que é a exceção? Cobrança de multas. A cobrança de multa que não foi paga espontaneamente pelo particular só se cobra pela via judicial. Show de bola, pessoal? Deixa eu ver se tem mais questões. Não, finalizou. Certo? Pessoal, ficamos aqui. Prossiga nos seus estudos, firme, de verdade. Vai dar certo, eu sei que o concurso vai se aproximando. A gente perde aquela empolgação inicial, mas tem que manter o foco, tá? Tem que manter uma regularidade nos estudos. Estude todos os dias. O que vai te manter focado é a disciplina e não só a motivação. Estar motivado é muito bom, mas nem todo dia ela vai estar presente. Então, estando motivado ou não, estude pela sua disciplina, pela força de vontade. É assim que você chega lá. E conte com a gente aqui do Grama. Beleza? Bate aí então e até a próxima. Valeu. Massa.